Marcelo Guimarães não tivesse dito aquilo, ele seria presidente do Bahia até hoje. Ele seria presidente do Bahia até hoje. Quando o Marcelinho saiu, o torcedor do Bahia não queria ninguém que chegasse perto de uma figura de Marcelinho. E você, antes de se candidatar, você era radialista e você era empresário. Ou seja, você personificava em si mesmo tudo aquilo que a torcida ia de encontro ao que Marcelinho Guimarães Filho era. Você acha que isso lhe prejudicou? Aí você vai me permitir discordar de você. Fica à vontade. Um aspecto. Eu acho que se fosse a eleição feita para torcedores do Bahia, ia ser uma goleada homérica. Sim. Então a torcida não estava contra mim. Quem elege não é a torcida, quem elege são os sócios. São sócios. Então, Mas a torcida poderia se eleger. Qualquer um poderia se eleger para aquela votação. Não, mas a torcida não vota. Vota quem é Sim, torcedor mas poderia e sócio. Sim, poderia se associar. Então, para O votar. colégio eleitoral é muito restrito. É muito restrito. Dizem as pesquisas que já foram anunciadas aí que o Bahia tem 6 milhões de torcedores no país. Em torno de 6 milhões de E pessoas. teve 5, Tinha 6 mil votos. Teve 4 mil e poucos votantes, quando tinham 7 bom. mil aptos 7 para mil, votar, isso, aptos mais a votar, 4, muita 5 gente, mil 4, votaram. 5 mil votos. Então, você diminui muito esse universo de torcedores. Né? A questão do radialista, engraçado, inclusive, porque a banda podre da imprensa, a escória do rádio esportivo, dizia que radialista não podia ser candidato. Mas um deles queria ser candidato. Não foi candidato porque teve uma situação junto à torcida do Bahia na Arena Fonte Nova que tirou qualquer chance qualquer possibilidade dele se candidatar. Ele ser candidato. Dele imaginar ser candidato. Né? Então, se primeiro pegou nesse detalhe, que é o radialista não pode ser. Aí, como um outro queria ser, deixou de ser o radialista, era o empresário. Né? Empresário esportivo, não sei o quê. Empresário esportivo, eu não vou repetir aqui o que eu acabei de dizer, que eu já fiz um histórico sobre isso. Né? Mas eu acho, por exemplo, na campanha de Schmidt, eu dava a derrota como certa. Porque houve envolvimento de partidos políticos, de política estadual. Independente do clube. Né? Política Porque, social. na verdade, o grande erro de Marcelinho, o que ele fez lá dentro foi o que determinou a saída dele, mas se aproveitou de uma situação, né, que foi aquela ação de Jorge Maia, que não andava para lugar nenhum. Sim. E andou porque ele cometeu a besteira de falar mal de uma pessoa que ele não tinha que falar. Da primeira dama. Da primeira dama. Né? Não tinha nada a ver. É outra coisa. Como se mistura as coisas. Chegou a esse nível. Então, ele caiu ali quando ele falou aquilo. A queda dele foi naquele momento. Quando ele criticou Não o foi Fátima pelos Mendonça na podres, época. não foi pelos podres que se descobriu, não. Porque eu lhe digo, Pedro, sem nenhum medo de errar, se Marcelo Santana, coitado de Marcelo Santana, meu Deus, Marcelo Guimarães não tivesse dito aquilo, ele seria presidente do Bahia até hoje. Ele seria presidente do Bahia até hoje. Né? As pessoas criticam o Sidônio. Você acha que o envolvimento de Sidônio tem a ver com isso? Nessa... eu não diria que foi o movimento de Sidônio, eu diria que Sidônio... Não, o envolvimento dele tem a ver com essa declaração? Pode. Ele pode ter sido orientado por uma pessoa superior, a quem ele devia satisfação, a praticar aquilo ali. Mas eu, por exemplo, não critico o Sidônio, pelo contrário, eu elogio o Sidônio. Por quê? Porque se não vem aquele Bahia da torcida, aquele movimento, Marcelo Guimarães Filho não teria caído. Porque convergiu, né? Ali a força do governador influenciou. Por quê? Meu amigo, esses políticos todos aí são os que nomeiam. O governador é quem nomeia desembargador. É tudo do mesmo meio. Né? Então a queda de Marcelo Guimarães Filho foi mais política do que futebolística. Deveria ser futebolística, mas foi política em função da besteira que ele cometeu. E aí Sidônio teve a inteligência de fazer um movimento Bahia da torcida, que realmente juntou todo mundo. Né? As duas, aí sim, aí que as goleadas influenciaram no comportamento da torcida, do sentimento Da pressão popular, popular, do torcedor. Da pressão né? popular. Exato, mas nesse momento aí sim os resultados entraram como pontos importantes. Né? Mas tudo veio de antes, tudo veio da infeliz declaração que ele deu. Né? Embora eu repita, não devesse ter sido por aquilo, e sim pelo que se tem conhecimento hoje. Sim. Né? Inclusive o presidente Marcelo Santana está movendo uma ação que me parece que pede 44 milhões de reais de devolução. Rapaz, um sujeito que tira do clube 44 milhões de reais, meu amigo.
Isso não pode ter sido à toa. Quer dizer, eu quero dizer assim, a ação de Marcelo. Deve ter provas, porque... como é que ia chegar ao número de 44 milhões? Sim, ele não simplesmente chutou na loteria. Não, exatamente. Só para finalizar esse assunto, Cássio, me permita. Independente de ter sido mais político do que futebolística, você, como torcedor, ou até mesmo como radialista, como empresário, enfim, Antônio Tilemão, uma opinião sua, a saída de Marcelinho foi benéfica para o Bahia. Eu não tenho a menor dúvida. Inclusive, eu me lembro muito bem que quando nós chegamos na Arena Fonte Nova, na derrota que eu já esperava para Schmidt, pelo contexto todo, né? O envolvimento do governo, aquelas placas todas a favor de Schmidt e tal, eu não podia botar o meu dinheiro nessa história. Porque eu dizia, o cara tá botando para depois tirar. A primeira coisa que ninguém ia levantar de suspeita era essa. Então eu tinha que fazer uma campanha modesta mostrando os meus pontos de vista com relação ao clube. Né? Mas eu me lembro quando eu cheguei lá, Sidônio Palmeira teve a gentileza de chamar. Estávamos os 3 candidatos, um em cada canto, assim. Me chamou o Rui Cordeiro. Não, vou apresentar vocês ao governador. Aí achei engraçado que o governador, nesse ouvido aqui, na hora do abraço, tal, olha, não tenho nada contra você, isso é uma questão mais política. Aí eu, no outro ouvido, do lado no dele, governador, o senhor já fez demais. Só em tirar o que está aí, para mim já é uma vitória. Aí de repente, 4 dias da casa, começa a chegar uns ônibus, micro-ônibus, sai a gente que nem aquele negócio, como o povo diz, a gente sai pelo ladrão, sai a gente de todo canto. Para votar? Para votar.